alguma coisa. Faça a leitura, não tem condição de ler aqui, não. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado por deixarmos entrar na sua casa, no YouTube, no seu celular. Estamos aqui para fazer mais um programa para você, levando sempre a palavra de Deus como fonte da vida. E nessa manhã maravilhosa, estamos aqui para falar um pouco do Evangelho para você. E a gente tem hoje uma mesa boa, um rapaz lindo, maravilhoso, que veio em alto estilo, que é o meu convidado de hoje. Adeildo Aguiar, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui com o objetivo de trazermos a palavra de Deus, que o objetivo é esse, né? Trazer uma palavra para o coração daqueles que estão precisando, porque o objetivo é levar a mensagem de Cristo. Amém. E vocês estão acostumados, nessa mesa aqui tem sempre 3 pessoas, 3 cristãos. O nosso irmão Fernando, evangelista, ele não está aqui com a gente agora pela manhã, né? A sua esposa teve uma enfermidade, mas a gente está orando pela vida dele, pela recuperação dele, dela, e entregamos também a vida deles. E a gente vai ter que continuar, né? O programa não para, a mensagem ela tem que ser levada a todos os corações, mas a gente quer dizer para Fernando, estamos com você, meu irmão, estamos em oração, vai dar tudo certo, e logo você vai estar aqui na mesa com a gente. Vamos em frente. E nessa manhã a gente tem um tema que foi escolhido, e aí ele é um tema que reflete 2 Coríntios 2, 14 e 17. E aí a gente puxou esse tema essa semana, de uma aula que a gente teve de teologia, que ele fala assim, o tema é: você tem cheiro de vida ou você tem cheiro de morte? E eu abro o programa nessa manhã convidando você, cristão, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, a fazer essa autorreflexão na sua vida. Eu e você, eu me incluo também, estamos exalando o cheiro de vida ou o cheiro de morte? A gente entende que o olfato ele é um sentido muito marcante, né? O cheiro ele nos acalma, o cheiro ele nos faz despertar memórias, o cheiro muitas vezes ele nos alerta do perigo, né? E o apóstolo Paulo ele usa, né, esse contexto para ilustrar a vida espiritual do cristão, né? E exaltar o perfume que ele vem exaltando, ou seja, o aroma de Cristo. E nessa manhã a gente vai reforçar essa pergunta para você. Que tipo de aroma você vem exalando? O aroma de vida na vida das pessoas ou o aroma de morte? Esse aroma a gente sempre busca fazer uma autoanálise, por exemplo, de um time que acabou de ser campeão. Então todos os atletas estão lá no carro, né, fazendo uma caminhada em comemoração ao título, e naquele momento eles estão celebrando a conquista, né? E aí eles estão exalando alegria, eles estão exalando gratidão, eles estão exalando, muitos deles, que a glória não é deles e sim de Deus. Ou seja, eles estão triunfando que Jesus é soberano, né, na vida deles. E por isso eles estão exalando, né, esse tipo de cheiro, esse tipo de perfume. E aí, esse impacto de alegria, de paz, de esperança, ele contagia sempre o ambiente. E nessa manhã, essa é a nossa autoanálise que a gente vem fazer. Uma senhora, por exemplo, ela evangelizava dentro de um ônibus e ela evangelizava sempre com muito sorriso, com muitos gestos, né? E um jovem, uma certa vez, ela estava falando do evangelho dentro do ônibus e ele perguntou assim à senhora: olha, a senhora muitas vezes não precisa nem falar, só o seu cheiro ele é um sinônimo e um sintoma de paz. A gente pode observar através da senhora a contemplação de Jesus. Então essa senhora olhou para ele e disse amém por isso, mas que a honra seja dada sempre a Deus, porque eu não sou nada, eu não mereço.
Mas ele disse, mas o seu aroma é um aroma espiritual. E, por outro lado, um líder religioso, né, através de uma pregação, ele começa a fazer duras críticas em púlpito, ele começa a falar sobre comportamentos, né, e aí ele começa a falar sobre exemplos de fé, e ele começa a pré-julgar algumas pessoas, automaticamente falando nomes e falando coisas que deveriam ser mudadas, mas falando coisas que deveriam ser mudadas de forma diferente. E aí a igreja automaticamente se levanta e diz, o Senhor está exalando e falando um cheiro de morte. Porque o Senhor, como pastor, tem que acolher, perdoar e viver a caminhada. E da forma que o Senhor está conduzindo, o Senhor está exalando um cheiro de morte. E aí eu queria trazer para você o texto que ele fala o seguinte: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Jesus Cristo, por intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aromas de Cristo, entre os que estão salvos e os que estão parecendo. Para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, uma fragrância de vida. Mas quem está captando para tanto, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E esse texto, ele descreve um pouco do aroma daquele ambiente naquela época. E aí, Adeildo, como que a gente pode fazer uma autorreflexão inicial se a gente for perceber como cheiro da vida? Antes do programa aqui, você estava citando, né, 5 pontos que eu achei muito importante e eu acho que vale a pena a gente compartilhar desses pontos nesse momento. A conversa realmente que nós estávamos verificando antes foi a questão do cheiro, né? E nós temos os 5 sentidos que falamos. Nós temos o sentido, nós temos aqui, nós temos o tato, né? Nós temos o tato, nós temos o paladar, nós temos a audição, nós temos a visão e nós temos o olfato, né? Ou seja, o cheiro. E o interessante é o seguinte, é que todos esses sentidos que nós temos, o tato nós precisamos muito utilizarmos as mãos, né? Tocar para poder identificar o objeto ou aquilo que nós estamos querendo codificar. O paladar no alimento, na água, se a comida é boa, se não é boa, se é amarga, ou etc e tal. Um som, a gente tem a audição, né? Algum som, algum barulho, a gente já identifica um perigo, uma buzina. Então, nós temos também a visão que nos direciona para onde devemos ir. Mas interessante é que o olfato ele é invisível, né? Você mesmo, de mãos amarradas, de olhos fechados, entendeu? De ouvidos tapados, você consegue identificar o cheiro e saber se o cheiro é bom ou é ruim, se ele é agradável ou se ele não é agradável, se ele é cheiro de morte ou é cheiro de vida. Então, quando a palavra de Deus cita o cheiro, porque tem um significado, e me fez lembrar muito bem da palavra quando Lázaro estava morto, né? Fazia 4 dias, e que Jesus chega próximo para realmente fazer um milagre, disseram, Senhor, já cheira mal. Verdade. Já cheira mal. E Jesus disse, eu sei que cheira mal. Agora só que não é o cheiro que vai ficar.
nós vamos mudar o cheiro da morte para o cheiro da vida. Então, começou por aí. É verdade. E eu acredito também que era justamente para testificar a condição de Lázaro, né? Então ele fez questão de condicionar aquele cheiro à vida, né? Ou seja, que ele já estava morto e era o que todo mundo acreditava. E aquela condição que ele estava gerando uma nova vida, ou seja, para Lázaro, e automaticamente ele muda o cheiro. Mas quando a gente para analisar o texto no capítulo 14, ele diz que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfos. E aí esse triunfo que ele fala aqui, eu acredito que é justamente o contágio, né? O contágio. Quando você chega num ambiente que você está em Cristo, a fragrância espiritual ela se abre. Eu fui para uma reunião uma vez com um pastor que até hoje eu pergunto a ele e ele nunca me respondeu. Eu não sei se é porque ele não quer que eu use, mas ele estava com um perfume diferente, bicho. E eu perguntei, eu tive a cara de pau de perguntar, pastor, que perfume é esse? Porque o senhor está muito cheiroso. Né? E aí ele começou a brincar, tudo começou. Eu não me disse o nome do perfume, mas eu fiquei pensando o seguinte: quando você está conectado com Deus, esse é o cheiro. Esse é o cheiro. É o cheiro do Espírito Santo. É a fragrância, é o aroma positivo. Exatamente. E vai muito mais, né? Você pode ver que todo mundo, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, quer estar perto de alguém que está cheiroso. Mas, rapaz, fulano está cheiroso, que cheiro gostoso, né? Uma comida cheirosa. Antes da pessoa se alimentar, diz que comida gostosa. Ao cheiro. Rapaz, deve estar cheirosa. Ou seja, né? Uma pessoa bem vestida, se ela não tiver, quando ela passa com aquele perfume, aí diz, rapaz, que cheiro, hein? Faz jus. Ou seja, o cheiro, ele provoca o sentimento, entendeu? Ele desperta. O cheiro, ele desperta. E é nesse despertar que nós precisamos compreender como é que ele provoca o cérebro, como ele dá aquele retorno. Se for um cheiro desagradável, a pessoa diz, eita, vá para lá com esse cheiro, que eu não... sai daqui. Eu não quero nem que você se aproxime. Fecha a porta, que está entrando um cheiro aí. Mas quando o cheiro é gostoso, o rapaz sai da frente, abre aí, deixa ver esse cheiro. Entendeu? A brisa do mar, aquele cheiro. Entendeu? Você quando está num lugar... pessoas que vão ao campo, que saem da cidade nesse barulho, que fica sentindo o cheiro da natureza. Então o cheiro ele tem uma importância muito grande mesmo, e trazendo para a nossa realidade vai muito mais além. No capítulo 15, 16, o versículo ele fala assim: cheiro de morte para os que se perdem, aroma de vida para os que são salvos. É lógico que isso é o que está escrito na Bíblia e ele descreve esses dois cenários de cheiro. Mas se a gente for parar para analisar, esse mesmo cheiro, ele cita, a Bíblia cita dois cenários que né, é o efeito eterno do cheiro e o outro é o efeito que afasta. Pode ver que ele diz assim, o cheiro de morte para os que se perdem e o aroma de vida para os que são salvos. Então ele diz, aqui eu tenho um cheiro eterno. E aqui eu tenho um cheiro que afasta, né? Ou seja, um cheiro que destrói e um cheiro que constrói, né? Porque ou é salvação ou é rejeição. Né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você precisa declarar. Qual é o perfume, né? Qual é o perfume? Perfeitamente. Qual é a marca desse perfume? O pessoal, rapaz, não tem ideia não. Aí tem gente que antigamente falava assim, isso é um perfume francês, né? Aí, interessante. E eu vejo, viu, nobre Carlos, o quanto é importante. O que é que acontece? O que gera o cheiro desagradável neste contexto aí? O pecado. O pecado é que gera o cheiro desagradável. Por quê? Porque o pecado contamina a carne. E a carne, o ser humano é que exala o cheiro. O cheiro do pecado é um cheiro que pode também ter consequências materiais, mas é um cheiro espiritual. É um cheiro que ultrapassa a barreira da física, do mundo real.
Por quê? Porque ele fica vulnerável. Uma pessoa que está com mau cheiro, automaticamente ela vai... O que é que vai acontecer? Vai vir o quê? Moscas, insetos, entendeu? Porque tudo aquilo que poderá... Você pode ver uma pessoa cheirosa, limpa, formiga não chega junto dele. Agora, se estiver fedendo, se tiver aquele mau cheiro, chega animais, chega barata, querendo tudo o quê? Se aproximar. Então, o cheiro da morte, o cheiro daquilo que é podre, que atrapalha, ele é um cheiro de morte. Mas tem uma coisa interessante. Jesus é o cheiro da vida. Amém. Jesus transforma o cheiro da morte no cheiro da vida. Mas já cheira mal, calma. Não tem esse cheira mal, não. Eu estou dizendo que Jesus transforma. Mas faz tempo, não me interessa. Jesus é que muda a pessoa. E através do comportamento e da mudança de Cristo, muda-se o cheiro. Você vê que essa pequena historinha que eu contei logo no começo da senhora, isso inclusive é uma história real, né, quando eu li. Porque ele diz o seguinte, que ela ia evangelizar nos ônibus, né, no transporte público. E ela era uma pessoa muito amável. Tipo assim, só na forma dela falar, você já via que tinha amor, que tinha frutos. Mas aí ela ia evangelizar nos ônibus e muitas vezes ela não citava versículos, porque ela era analfabeta, ela não sabia ler. Mas ela sorria, mas ela orava, mas ela ouvia. E aí uma jovem, ela ficou impactada. Por quê? Porque o cheiro daquela mulher fazia diferença naquele ambiente. Ela, no momento, isso quem é da área vai com certeza compreender que no momento que a pessoa está bem, está se sentindo bem, está falando de coisas boas, as suas células, elas vão produzir um aroma, um cheiro que vai ser coisa boa. Vai passar uma sensação de alegria. Isso aí, a química informa aí. Não é minha área, não. A minha área não é. Mas você compreende muito bem. Quando você está perto de alguém, você sente aquele cheiro, aquela vibração, aquela coisa boa. Esse é o cheiro da vida. Esse é o cheiro da alegria. A pessoa está contagiando outras pessoas. E quando chega alguém aqui que vê aquela alegria, a outra pessoa que chegou, que nem sabia, disse, rapaz, está com a cara de felicidade, hein? Ou seja, ficou no ar o cheiro, ficou no ar o clima daquela alegria. E aí eu estava vendo também essa semana um pôster que ele falava assim, o pastor ele fez uma encenação. Então, ele era de uma igreja bem tradicional, com mais de 100 anos aqui no Brasil, e ele fez uma encenação da seguinte forma. Ele não falou para ninguém da igreja e pediu para o irmão trazer uma água. Aí o irmão foi e trouxe a água. Quando o irmão foi colocar a água no púlpito, de propósito, ele virou a água. Tipo assim, era um copinho fechado, aí a água caiu no chão. Aí o pastor vai, olha para ele e diz, eita, irmão, tá com a mão furada? Aí ele vai botar a água em cima lá onde ele ia guardar. Aí o pastor olha para ele e diz, tá vendo, gente? Ó, isso aqui não é jeito de cristão tarará, 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 da nossa igreja. Olha aqui o corpo dele, cheio de tatuagem, irmão, bota uma camisa de manga comprida. Olha o corpinho dele aí, todo fortinho. Realmente a gente é templo do Espírito Santo, mas não precisa ter um corpo fortinho com a calça tão apertada. E ele começou a denegrir a imagem desse irmão no púlpito. O que é que o irmão fez? Tirou o crachá da igreja e entregou. Aí foi andando e ele ainda disse, ei, vai abandonar, é? Vai abandonar, é? Vai abandonar? Ou seja, olha o cheiro de morte que esse pastor exalou e provocou diante da igreja. É lógico que aquilo foi uma encenação. Ele encenou, depois aí ele vai, cadê o irmãozinho? Irmão, vem cá, pelo amor de Deus, não sei o quê. Vem aqui perto de mim, irmão. Oi, igreja, a gente fez uma encenação aqui para provocar vocês numa autoanálise. Mas assim, meu irmão, aquilo foi um gesto de morte total. Exatamente. Né? Foi sétima arte. Aquilo ali é pura sétima arte. Totalmente. Cinema. Entendeu? Totalmente. Convenceu. E aí eu quero provocar você agora que está nos assistindo. Vamos fazer uma reflexão. Você hoje está sendo ponte ou está sendo parede para apresentar o evangelho para as pessoas? E olha a reflexão que eu quero fazer. Os seus posts, as suas atitudes, as suas reações levam as pessoas para perto ou para longe de Jesus?
Pense nisso. Reflita. É importante essa autorreflexão. Mas aí ele foi e trouxe o rapaz de novo e apresentou para toda a igreja. Mas veja que são dois casos totalmente opostos, né? Um no ônibus exalava o Espírito Santo e o outro exalava totalmente o pecado. E aí ele mostrava o cheiro bom e o cheiro ruim. Mas olha só que interessante sobre isso ainda. No capítulo 3, aí Paulo acalma um pouco mais o coração, porque ele diz assim, ó, quem é suficiente por essas coisas? Aí ele diz assim, quem é suficiente para essas coisas, falamos na presença de Deus com sinceridade. Ou seja, Paulo, ele entende que a missão ela é muito grande. Mas quem tem o Espírito Santo não precisa fingir perfeição. Ele já é a perfeição sincera que depende de Deus aqui na terra. Porque ele bota a chave assim, o capítulo, o versículo 16 e 17, ele diz assim, quem é suficiente para essas coisas, ele já entende que falam na presença de Deus com sinceridade. Ou seja, ele reconhece que, como cristãos, a missão é muito grande, né? Mas quem tem o Espírito Santo, ele não finge ser perfeito. Ele é perfeito. Ele vive para ser perfeito, né? Ele é sincero porque ele depende de quem? Depende de Deus. E aí a gente para analisar, né? Hoje tem tantos pastores, tem tantos líderes que eles se mostram tão perfeitos, né? Aí você consegue cheirar ele e ver que não é assim tão perfeito. Já tem outros que não aparecem tanto, mas exalam um cheiro bom. O que é que tu acha? Na realidade, quando você está tratando dessa situação, bebê, lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, certo? E lidar com pessoas na questão religiosa, mais difícil ainda, porque existe um chamado ministério. Nem todos que hoje estão nas igrejas como pastores têm condições de ser pastor. Essa é a grande realidade. Não tem condições de ser pastor. Não porque não estudou teologia, não é questão porque não estudou teologia. Não, tem pastores analfabetos que exalam muito mais amor do que... Não é porque ninguém está falando aqui de questão intelectual, que é formado, que não estudou teologia. É bom estudar teologia se puder, mas não é isso que vai dar o título à veracidade. É que não tem condições de ser, porque a sua vida, o seu comportamento, não condiz com o que ele prega. É puro sepulcro caiado. Olha o mau cheiro aí do sepulcro caiado. Por fora bonitinho, aquela coisa toda, por dentro podre. E existem condições de metamorfose? Existe através de Jesus. Veja só o que o texto diz. O que o texto diz em João. Tá escrito, não sou eu que estou dizendo não, veja bem. Somente o versículo aqui. João 11:39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Veja só. Já cheira mal porque é de 4 dias. Ela estava errada? Não. Se você olhar direitinho, Marta não estava errada. É um fato. Já cheira mal. Faz 4 dias. Porém, a gente precisa entender que não são 4 dias, 4 horas, 400 dias. Para Deus não existe limite. Para Deus existe questão de resolver a situação. O que é que a gente entende com isso? Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história de todos eles que quiserem mudar. Não existe essa história, mas eu não tenho condições. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o teu comportamento. Deus quer te dar uma nova vida, quer te dar um novo cheiro, porque o cheiro que você está vivendo não é o cheiro que você deve realmente chegar no céu. Ponto. Por quê? Porque se houver mistura, se houver Babilônia, que se chama Babel, que se chama mistura, você está caminhando, eu estarei caminhando para a perdição. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, profetizei,
Preguei, curei. Curei, papapá, ppp, Jesus só escutando. Conta a tua história que eu estou te ouvindo. Aquele sermão, não, mas eu fui lá, não sei o que. E Jesus vai dizer, pro lado esquerdo. É assim, vai ser assim, né? Tu não é ovelha, tu é lobo. Tu é um cabrito. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive fome e não me deste de beber. Estava nu, não me deste tua roupa. Estava preso, não fosse me visitar. Emprestasse, olha, tem evangélico que se diz evangélico, emprestando dinheiro a juros. Agiota. Um crente agiota. Vê que negócio do cão. É esse. Crente agiota, quando a Bíblia diz, não serás escravo do teu irmão, não faça. Até a cultura judaica, que a pessoa tinha na época que era escravo. Depois de 7 anos, ele liberava o camarada. Tu não é mais escravo não, mas eu quero permanecer. Mas você não vai ser não, porque você está liberto. São 7 anos. Eu quero... Como é que você faz? Aí tem até a questão do chamado o escravo da orelha furada. Ele furava a orelha para que todos aqueles que estivessem ali vissem que ele está porque queria. Não é porque o senhor dele ia dizer, você vai ficar aqui conosco, não. É o que está acontecendo. Camarada emprestando dinheiro ao irmão. Irmão, olha, o banco está dando uma porcentagem, eu vou botar aqui 10%, 15%. A última vez que eu estava aqui falando sobre questões teológicas, até usei uma expressão que eu até disse miserável, o pessoal me questionou. Não, mas isso não é de crente, não. Paulo, que era Paulo, disse isso. Miserável homem que sou, Paulo, que viveu para o evangelho, e esse camarada aí, eu que agi desse jeito, eu sou o quê? Até o título de miserável é pouco para o camarada desse, eu para mim, que estiver na realidade. Porque as pessoas não querem ver a verdade. As pessoas querem ouvir o que faz bem aos tímpanos. E a verdade é que liberta. Nada liberta a não ser a verdade. Nada liberta. Se a gente falar coisas que agradam o camarada, gente, todo mundo é lá, todo mundo, a maioria, muita gente quer. Agora a verdade não, porque a verdade dói. A verdade dói e a verdade transforma. Só existe uma forma de ser transformado pela verdade. Exemplo, se você não trabalhar, não tem dinheiro. Sem cacau, não tem chocolate. E se você não trabalhar e não tiver dinheiro, você não pode sustentar a sua família. Se você quer fazer um curso superior, você não faz. Se você ficar em casa simplesmente olhando para cima e para baixo, então você tem que dizer, muitas vezes você tem que dizer, rapaz, acorda para Jesus, sai dessa vida e vai trabalhar. Então, a verdade dói. A gente muitas das vezes está no quadradinho, e a pessoa tem que dizer, olha, tá errado, não é por aí não. Não é por aí não, você tem que mudar. Você tem que sair desse cheiro. Do jeito que você está, você não está nem cheirando nem um cheiro bom, nem um cheiro ruim. Vai começar... Se você continuar assim, você vai começar a ter um mau cheiro. Daqui a pouco você está morto aí. Daqui a pouco ninguém vai estar ao teu lado, porque ninguém quer estar perto de quem está cheirando mal. Pensa uma coisa ruim, é o camarada estar perto de quem está cheirando. O camarada quando morre, depois que entra no estado de decomposição, o camarada enterra lá, ninguém diz, vamos ficar aqui mais 2 horas junto do defunto. O camarada vai lá e sai, muitas das vezes, rapaz, o defunto chega a pulso, porque é a única homenagem, a última homenagem ainda chega perto do defunto. Mas o pessoal muitas vezes só vai lá, olha e sai. Por quê? Porque ninguém quer estar perto de quem está cheirando mal, não. Porque é contra a nossa própria natureza, a gente está próximo disso. É por isso que se diz, cheiro de morte. Cheiro de quê? De afastamento. E veja, e é importante você falar isso, porque às vezes eu sou muito questionado por isso também, porque eu acredito que a gente fala a verdade, e é lógico que a gente não vai aqui estar dando nome, nem falando de instituição alguma, mas a verdade ela tem que ser falada, né? E aí a gente passa do princípio que a Bíblia é a verdade, então se está escrito a verdade, tem que falar a verdade. Não, isso que você falou realmente aí é uma questão real. É fato. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, veja bem, existe uma coisa que até hoje eu tento entender. Existe a pregação, a maioria das pregações, aceite Jesus para não ir para o inferno. Não é isso? Aceite Jesus para não ir para o inferno. Aí eu fiz uma reflexão. Eu disse, espera aí, e se não tivesse Jesus? Aliás, e se não tivesse inferno, eu aceitaria Jesus, eu ficaria com Jesus? Ou seja, eu devo aceitar Jesus porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é tudo de melhor, ou porque eu vou ter medo do inferno? Veja que pregação. Eu não vou aceitar Jesus porque eu estou com medo do inferno. Isso é uma vergonha, rapaz, isso é uma falácia.
Eu tenho que aceitar Jesus porque ele é o melhor. Não é porque tem inferno. Com inferno sem inferno, você tem que estar com Jesus. Está entendendo a história? Então, muitas das vezes, a gente cria pregações, isso... Então, mas foi uma pregação que tu foi numa igreja, ou não? Não, meu amigo, isso é pregação que tem ainda hoje na igreja. Então, mudou, melhorou. Mas aí o camarada diz assim, é uma equação. Ou você aceita Jesus para não ir para o inferno. Não. Não é equação. Não, entendeu? Não para não ir para o inferno. Meu amigo, mas a pessoa não deve aceitar Jesus, não é para não ir para o inferno, não. Ele deve aceitar Jesus porque Jesus é a melhor coisa que existe. É um prazer, é algo que ele deveria lutar por isso. A salvação é de graça, mas ele deveria lutar. Aquilo que é bom, a gente deve ter o prazer de aceitar. Entendeu? Não preciso ter um prêmio para aceitar Jesus, não. Tá entendendo? Eu não vou ser seu amigo porque você tem dinheiro, não. Não, eu vou estar com Carlos porque Carlos tem dinheiro, ou eu vou estar com o João porque dinheiro tem. E não quero estar com Pedro porque Pedro não. Pedro é fraquinho. Não, eu tenho que estar com as pessoas porque essas pessoas me fazem bem, eu me sinto bem com elas, independente daquilo que elas possam ou não me oferecer. Essa é a grande realidade. Engraçado que eu estava pensando esses dias, né? E aí eu estava pensando o seguinte, com relação a aroma, né? Então você para pensar pessoas, mas aí a gente vai passar para instituições. A gente sabe que tem instituições que são aromas maravilhosos e tem outras instituições que são aromas. A gente não está aqui para julgar. Mas hoje o evangelho, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. Né? Porque hoje tem gente falando que não está na Bíblia. Né? Tem gente falando em nome de Deus. Pegou uma declaração, procuração, como se Deus dissesse, ele fala só para ele. E outra só para ele. Né? Porque Deus ele fala só para ele. Né? E aí você vê que o cara vai pro púlpito, né? E diz que cura, diz que faz e acontece. E só ele tem esse dom. Na realidade, o que acontece é o seguinte, existe muita falta de respeito. Eu não vou dizer falta de vergonha, mas é também falta de vergonha, porque Deus não deu procuração para o camarada estar dizendo tudo o que quer, não. Tem que estar na palavra. A pergunta é, está na palavra? Está escrito? Não, então não vale. Grafitar, se não está escrito, não vale. Fale quando a palavra de Deus falar e se cale quando ela se calar. Vou dar um exemplo muito simples a você, veja bem. Eu não acredito nessa teoria da pessoa que é pesado. A igreja, vamos dizer a igreja evangélica. Muitas instituições evangélicas, camarada é evangélico, é um líder, é um pastor, e vive numa polpa, num patamar econômico. E eu acho interessante o seguinte, é isso que eu não entendo. Ainda hoje, acho que eu não tenho juízo, não. Tic-tac não funciona. Porque o texto diz assim, não ajunteis tesouro na terra, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Juntai tesouros nos céus, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, papapá. Ou seja, o nosso patrimônio está guardado lá no cofre seguro. Porque aqui na Terra existe possibilidade de ser extraviado. Isso é o que diz o texto. Aí o camarada que está vivendo da igreja, não é empresário não, empresário ele pode ter bilhões, trilhões, e o camarada que vive da igreja, que a igreja tem uma renda boa, ele começa a ganhar um patamar econômico fora de um executivo. Rapaz, tu é pastor, tu é líder ou tu é empresário? Vai ser empresário. Vai ser vendedor, vai ser empresário, vai ser corretor, vai fazer qualquer coisa. Agora, usurpar do dinheiro da igreja, dos dízimos e ofertas, não. E isso, para mim, é uma verdadeira falta de vergonha. É por isso que eu digo, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Olha o cheiro da podridão aí. O cheiro da podridão começa em casa, começa dentro do sistema. Porque, veja bem, o que é que os apóstolos tinham? O que foi que Jesus deu? Jesus não deu esse título de você vai viver da igreja e vai ficar rico. Rapaz, não existe. Olha, o negócio é muito... Por isso que as pessoas muitas das vezes não acreditam. Eu, particularmente, não acredito que uma pessoa que tem uma igreja, que é líder de uma igreja e vive num patamar fora da realidade que a igreja permite, que Jesus pode voltar a qualquer momento, e ele está ficando rico com a igreja, ele não é nada de pastor. Se ele está enricando através da igreja, ele é
qualquer coisa, menos um pastor. Pode ser até um lobo, entendeu? Pele de cordeiro. Mas pastor não é, porque pastor não pode enricar de igreja. Pastor não pode enricar de igreja. Igreja não é empresa, pequenas empresas, grandes negócios não. Você quer enricar, trabalhe, lute, invista na bolsa, invista no Bitcoin, estou fazendo propaganda de qualquer coisa, vá para a lua, faça qualquer coisa, enrique, diga, esse dinheiro é meu, eu compro e vendo o que eu quero. Agora o cara está mudando de carro todo ano com o dinheiro da igreja e não tem nada de ajuda social e dizendo que Jesus está nesse negócio. A podridão está mais podre do que o túmulo de Lázaro. Porque o túmulo de Lázaro, entendeu? Já cheira mal. O que está cheirando mal é esse tipo de comportamento que nós temos hoje. Enquanto não mudar esse tipo de coisa, entendeu? Nós estamos indo para a igreja simplesmente para sentir mau cheiro. Essa é a grande realidade. Esses dias eu vi, inclusive, uma reportagem que tem uma instituição hoje, uma igreja hoje, uma instituição, que ela abriu um banco, né? E que esse banco ele é para prestar serviços para os fiéis, membros daquela igreja, né? E aí você para analisar que a ideia é até interessante, mas você vê que o prestar serviço é pago. Então alguém está tendo um benefício sobre toda a operação. Eu não acredito, eu particularmente, com meus 35 anos, caminhando com dificuldade, sou uma pessoa que eu não sou melhor do que ninguém, não tenho mais conhecimento que ninguém, estudei do jeito que alguém estudou teologia, eu também estudei, entendeu? Não sou um grande teólogo, nem quero ser, nem grande, nem nada, eu sou simplesmente uma pessoa comum como qualquer outro. Não preciso. Tem pessoas que não estudaram teologia que têm 10 vezes mais conhecimento do que a minha pessoa, porque está lendo todos os dias a palavra, e todo mundo sabe que tem coisa errada. Agora tem pessoas que têm medo de falar. Eu não nasci para ser pastor, ponto. Graças a Deus. Eu não tenho essa vocação de ser. Já me fizeram algumas propostas em algum outro ministério. Você quer vir para cá? Não, você fala, tem condições? Eu digo não, porque eu não tenho condições. Porque num dia que eu fosse pastor, no outro dia a igreja arrastava, metade ia para um lado, metade ia para o outro, e eu não tenho condições, porque eu não vou estar com essa conversa mole, não sei o que, pastor. Não, é porque eu acho, você não tem que achar nada, você tem que ler a palavra. Ou você vem para cá, ou não. Você perdeu alguma coisa, quem perdeu foi o diabo, cara. Esse negócio do cara achar, quem é o cara para achar nada? É isso que me chateia. Eu quero entender o que é achar. Eu acho, eu penso, tu não pensa, porque todo pensa é torto, rapaz. Tem que ser na palavra. O cheiro é o seguinte: quer ser crente, seja crente, se vira Deus, é a melhor coisa do mundo. Você for escolhido para pastor, vai ser. A igreja tem a obrigação de você ter uma vida digna, de você ter moradia, de você ter um carro para andar, para fazer visitas, para fazer um trabalho social e pronto. Uma questão normal que seja compatível. Mas a partir do momento que a igreja está aqui, você está lá em cima, morando em Harvard, em Roma, nas coberturas, tu quer morar no céu já, começa na cobertura. Olha, camada da igreja morando na cobertura, andando em segurança. Peraí, Jesus tinha segurança. O único que pegou uma espada foi Pedro. E Jesus disse, guarda essa espada, Pedro, que não precisa disso. O cara hoje é evangélico, vive do evangelho e tem segurança. E não é negócio de doido, não é? É negócio de doido, não é? Quando a palavra de Deus diz que o povo do Egito, Deus colocou anjo na frente e atrás. Porque a segurança, desde que eu conheço a palavra de Deus, eu só vejo segurança aqui. Deus diz que ele é que guarda Israel. Ele é que guarda o seu povo, coloca seus anjos. Aí o camarada tem segurança para andar com ele. Dizem que é pastor. Isso é um chupacabra, rapaz. Que é isso? Me perdoe, mas já disse. Olha, não dá para mim, não. Isso Correto. Eu não aguento. Meu Jesus, me perdoa. É muito... Olha, eu não consigo, rapaz. Dizer a verdade dói. Isso não é certo. Se ele está colocando segurança porque é pastor, ele não é pastor, ele é empresário. Ele é empresário. Há uma confusão muito grande hoje com relação a isso, de ser empresário e ser pastor. Ele é empresário, porque se ele fosse pastor, ele não andava com segurança, rapaz. Como é que um pastor anda com segurança? O que é que ele tem demais para ter segurança?
Agora, se ele for um empresário e for chamado para ser pastor, é diferente. Ele já tem um nível, já é um homem da elite, já é um homem do patamar, e ele precisa estar se resguardando, porque a gente vive num mundo sério. Mas ele simplesmente, não, sou pastor, a minha igreja está ali e eu tenho que andar com segurança. Jogo, bota os anjos para trás e diz, agora a tua segurança, não precisa nem mais orar. Cada 5 homens, cada um com uma pistola na mão, ele dizendo, o anjo aqui, pra que anjo? Pra que anjo? Se eu tenho aqui coleta, prova de bala e os segurança aí, carro blindado. Rapaz, a gente tá vivendo no evangelho. Olha, Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Entendeu? Para todo que crê. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não precisa de detalhezinho de mudanças para fazer seus efeitos. O evangelho é poder de Deus. Se não tiver o poder de Deus, tem coisa errada. Se não tiver transformação, tem coisa errada. Se o camarada não renunciar a si mesmo, tem coisa errada. Se ele não acreditar que ele depende de Cristo, tem coisa errada. Paulo diz, o justo viverá da fé. Quando ele está vivendo cheio de segurança, pode ter qualquer outra coisa, só não tem fé. Tem coisa errada aí nesse negócio. Tem rato podre aí, viu? Olha o mau cheiro. O mau cheiro está vindo do rato podre, que ele está sabendo da safadeza. Mas ele não quer abrir mão, porque ele sabe que o Espírito Santo já não está mais com ele. Ele já não tem a segurança dos anjos do Senhor. Que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampará ao redor daquele que o serve o livra. O anjo já se afastou faz tempo. Ele sabe que está pé no mé, para lá e para cá, e diz, agora eu vou colocar os segurança para me proteger, que não tem mais nada. Aí, ó. Esse camarada já está da safadeza há muito tempo, e ele precisa... entendi agora porque ele precisa de segurança. Caiu, é porque os anjos saíram, porque os anjos já têm segurança. Ele disse, eu estou lá e cá, eu vou botar uma equipe para me... Agora foi que caiu a ideia, está fundamentado, realmente ele precisa de segurança. Caiu, estou entendendo porque você anda todo cheio de segurança, porque o anjo do Senhor... Como eu não tenho segurança, não tenho nada, só tenho um anjo, e o anjo sempre tem me segurado, de um lado e do outro. E pelo que eu estou vendo, Adeildo, você está falando aqui do capítulo 16 e 17, quando a Bíblia diz assim, que quem é suficiente por essas coisas, ou seja, quando a gente fala na presença de Deus, a gente fala com sinceridade. Né? E aí a gente entende que Paulo ele diz assim, reconhecer que a missão é grande, ou seja, a missão da gente é grande. Pesada. Mas quem tem o Espírito Santo, ele não foge, né? E nem finge a perfeição. E não precisa. E ele é sincero, porque ele depende de Deus. Então o que você está falando agora é uma realidade. Quem achar que valeu a pena, amém. Quem achar que não vale a pena, misericórdia. Se Arapuca, se tu vai dizer isso não existe, tu quer fundamentar. Verdade. E depois sai dizendo, botando lá, não sei o que, você bota o que quiser, te vira, é contigo e a sorte. Agora a realidade é uma só, veja bem. A realidade é uma só. Daniel, quando estava na Babilônia, por ser certo, cumprir a palavra de Deus, jogaram ele onde? Na cova dos leões. Os leões, tem até uma forma poética que diz, cheiro de santo, irmão, né? Um hino, cheiro... o crente tem que ter cheiro de santo, não tem que ter cheiro de carne, não. Os leões que estavam ali com uma fome, que o rei disse, deixa o leão aí passar um bocado de dia, que o jantar vai ser Daniel. Quando Daniel cai na cova dos leões, que no outro dia, o rei triste lá, Daniel estava lá, agarradinho com o leão, travesseiro, ou seja, o cheiro do santo, o cheiro que Deus dá é o cheiro do livramento. O camarada que acha que quer passar rasteira em sapo, que acha que é melhor do que todo mundo, termina se perdendo, porque Deus não tomará o culpado por inocente, não. Tudo isso vai ser pago. Tudo isso vai ser cobrado. É por isso que naquele dia, se nós não estivermos na vontade de Deus, estaremos do lado dos bodes, do lado esquerdo. Adaildo, vem cá, tu. Olha, pro lado de cá. Vai ficar do lado de cá. Vai pra cá, rapaz, eu te conheço. Aí vai eu do lado dos bodes. Mas eu não sei o que, eu não fiz isso, fiz aquilo. Adaildo, por isso que eu estou dizendo, eu não quero estar do lado dos bodes, não. Eu quero estar do lado direito, porque o lado esquerdo não interessa. Para isso é que a gente tem que ser fiel ao Senhor. E tem que ter o cheiro. E o cheiro aí tem que ser um cheiro que não cheire mal. Entendeu? Porque se você colocar um cheiro ruim, todo mundo se afasta. Agora, quando o cheiro é bom, você já viu quando a pessoa chega... A gente que vai comer no restaurante, quando a gente chega no local, que o cheiro é gostoso. Opa!
Tem até A pessoa, comida é boa. comida é boa. Pelo cheiro, você já diz logo a comida. Exatamente. Então a pessoa só quer estar perto de quem cheira bem. Quem cheira bem. Quem passa alegria. Quem passa a verdade. Entendeu? E que não tem essas mutretas. Tem que acabar com as mutretas. Essas mutretas que existem por aí. Jesus, quando chegou no templo, expulsou todo mundo. Disse, vamos acabar com essas mutretas, porque aqui, casa do meu pai é casa de oração. Aqui não é shopping, não. Aqui não é shopping. Camarada quer fazer... A igreja é minha. O camarada disse que a igreja é dele. Rapaz, filho do cão. Tu tem igreja, rapaz? Não, tem gente brigando judicialmente aí por igreja. Tu tem igreja, se tu não tem nem o sopro de vida que Deus deu hoje a tu e a mim. Amanhã, talvez. Vamos perguntar, Carlos, cadê aquele rapaz que estava aí na entrevista contigo? Morreu, porque é assim, rapaz. Eu tenho uma igreja, tu não tem nada, tu não tem nem a noite nem o dia. Então a gente precisa acabar com esse orgulho bobo, com essa situação de achar que é alguma coisa e botar o pé no freio. Ir devagar, pedir a Deus graça e misericórdia. Você que era... O que é que a Bíblia diz? Quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Você pegar um porco e colocar ele no lugar, dar um banho no porco, botar perfume nele. Quando terminar, ele corre para a lama e fica... Não adianta você perfumar os porcos, nem dar pérola aos porcos. Você tem que fazer isso com pessoas. Você tem que mostrar. E existem condições de ó, Vermelho. Se a pessoa quiser mudar, muda. A pergunta é, eu estou querendo mudar, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar meu comportamento. Veja bem, uma coisa séria. 1 centavo seu é seu. R$1, o que é seu, o que é meu é meu. Como é que a pessoa pega aquilo que não é dele? Quando alguém chega numa igreja, numa instituição, está dando o dízimo. Ele não está dando o dízimo à igreja. Aquilo ali é um voto que ele fez ao Senhor. Na realidade, ele está devolvendo aquilo que, por consciência dele, pertence ao Senhor. A pessoa vai administrar. E o administrador, que é maior que é o líder, porque tem os componentes, eles têm que prestar conta. E como é que o camarada pega aquele dízimo, aquela oferta que não é dele e começa agora, roupa de grife, uma roupa, muitas das vezes a roupa custa um paletó desse qualquer, custa aí R$1.000, R$500. O camarada vai para fora do país, compra um paletó de $8.000, $3.000, não sei o que dólar, um tal de dólar e dá 70. Entendeu? O meu relógio, muitas das vezes, esse relógio custa, esse aqui deve custar hoje, estourando R$500. Aí eu vi na televisão essa semana, o cara disse que eu tenho um relógio de R$1 milhão. Eu digo, para ver o tempo, eu quero saber se o tempo dele é melhor do que o meu. Se o relógio dele passar mais tempo do que o meu, a única coisa que tem mais valor é o carro, que a Ferrari corre mais do que o outro. Aí vale pagar por uma Ferrari que corre mais do que um Fusca. Mas um relógio você vê o tipo da... Entendeu? Então tem pessoas... Mas a Ferrari, ela vale mais do que o Fusca. Mas se você parar para pensar, ela faz o mesmo percurso que o Fusca. E ela tem um ponto de saída e tem um ponto de chegada. O Fusca também tem um ponto de saída e um ponto de chegada. Ou seja, ela vai levar dois, leva você para o mesmo lugar. Local, mas o camarada quer por status. O cara bota um relógio e diz, eu boto esse relógio, o camarada fala, porque quando eu chego, que eu faço assim, o pessoal já vê que eu sou tampa. Ou seja, esse camarada faz parte de um grupo. Ou seja, aí está o grupo. Tem umas lideranças religiosa, evangélica, que é um grupinho, que o camarada faz parte daquele grupo. O pastorzinho, que é pastor de igreja simples, do sertão, desse lugar subúrbio, não vai não. É uma elite que tem, eles estão sabendo o que eu estou falando aqui, eles sabem que tem aquele grupinho, agora daquele grupinho tem que fazer parte, é um outro nível, é o nível do pastor que é do lado de cá, do lado de lá, que tem aqueles recursos, que tem aquele nível intelectual, é aquele grupo fechado. Já viu pastor com grupo fechado, rapaz? Ovelha é ovelha, pastor é pastor. Mas existe pastor da classe A, B, C, D. Daqui a pouco é essa a realidade. Eu vi um fato de um pastor que estava num certo local, nem o salário mínimo ele tinha condições. A igreja, ele vivia com menos de um salário mínimo. Já do outro lado, alguém vivia com superior, acima da realidade, ou seja, está entendendo como é a situação? Então a gente está numa situação muito séria. E outra coisa, o que as pessoas dizem, se tirar o cacau,
Meu, se tirar o cacau, metade dessas igrejas, desses pastores corre. Tirar o cacauzinho, metade vai embora. Metade. Fecha. Mas não era por amor? Não. Olha o amor aqui. É o amor aqui. Olha o amor. Cacau. Sem cacau não tem chocolate, não. Rapaz, que bom, que bom. A O gente papo saiu tá do bom. cheiro. A gente saiu do cheiro pra falar. Foi, mas vamos lá. Vamos voltar pro cheiro? Você tem se escondido atrás da aparência religiosa ou tem sido transparente diante de Deus e dos homens? E aí eu quero chamar a sua atenção, né, para uma autoanálise. A gente está sempre marchando para a vitória, mesmo em meio a lutas. A gente está exalando que tipo de perfume? Que perfume é esse que está impactando o mundo externo? Muitas vezes a gente entende que não é suficiente, que não temos capacidade. Mas a gente entende que Cristo é soberano sobre nós. Muitas vezes a gente vive uma vida onde a gente usa um perfume importado ou um desodorante poderoso. Mas eu vou dizer para você nessa manhã que se o Espírito Santo não tiver na sua vida, a sua vida ela é amarga, ela é seca, ela é sem graça. E o cheiro de morte, ele vai transcorrer a sua vida pro resto da sua vida. Ou seja, pela uma eternidade. Porque o Espírito Santo ele não está com você. Agora, se você se enche de Cristo, busca a presença, perdoa, ama, serve, aí você vai ter um aroma de vida, um aroma agradável de Deus, um aroma que pode transformar o mundo. E essa é a nossa proposta nessa manhã. Então, esse tema ele nos fez refletir bastante sobre o tipo de aroma que a gente está exalando. Se é de vida ou se é de morte. Hoje, o Espírito Santo ele pode estar te revelando e te dando uma oportunidade de autorreflexão na tua vida, para que você possa analisar se o cheiro tem sido positivo ou se o cheiro tem sido negativo. E o Espírito Santo também ele nos convida a nos arrepender, a nos renovar, a voltar a exalar o perfume de Cristo. Então eu quero convidar você nessa manhã a fazer essa autoanálise comigo. Hoje você tem uma oportunidade de refletir, de orar, de entregar novamente a sua vida e deixar que o Espírito Santo encha ela com o perfume da vida, um aroma agradável, um aroma suave, um aroma de Cristo. E aí eu quero dizer para você que se tudo o que a gente falou aqui fez sentido para você, amém. Se também não fez sentido, não tem problema, não precisa você assistir, não precisa você estar conosco. Você tem liberdade de viver a sua vida do jeito que você quer. Mas pode ter certeza que sempre a gente vai estar aqui para levar uma palavra para você, para orar por você e para convidar você a conhecer o Cristo que nós conhecemos. Então, muito obrigado por essa manhã, por esse programa, por você estar conosco. Fiquem todos na paz e até o próximo programa. Agora, peraí, Adaildo, 1 minuto. Faça as suas considerações finais, deixe sua mensagem. A mensagem que eu quero deixar é para você que nos escuta, o que foi que Jesus declarou quando Marta disse que já cheirava mal. O que foi que aconteceu? Lázaro tinha morrido, faziam 4 dias da sua morte e Jesus, depois de 4 dias, é que chega. Completando 4 dias, Jesus chega. E Marta já disse, Senhor, não tem mais o que fazer, já cheira mal. Jesus mandou que retirasse a pedra, tem que retirar a pedra. Se não retirar a pedra, vai continuar fedendo de todo jeito. E quem vai tirar? Por que Jesus não retirou a pedra? Porque a pedra quem tem que retirar
somos nós. Jesus disse, retira a pedra que eu quero fazer a diferença. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é retirar a pedra para que Jesus faça o milagre. O milagre vem, ponto. Isso é um fato. Agora precisa que nós retiremos a pedra. Você está disposto a retirar a pedra que está atrapalhando o milagre de Cristo na sua vida? A pedra pode ser muitas coisas. A pedra pode ser infidelidade no relacionamento, infidelidade na empresa que muitas das vezes se trabalha, infidelidade com os amigos, N coisas que possa estar atrapalhando o milagre de Cristo na nossa vida. A questão é, nós estamos dispostos a retirar a pedra, o milagre vem, ponto. Vamos retirar a pedra porque o cheiro, já sabe que é mau, o cheiro não está muito bom. Agora Cristo vai transformar esse cheiro mau, esse cheiro de podridão, em um novo cheiro, uma nova vida. Porque quando Lázaro vem, que Jesus disse, Lázaro vem para fora, ele não vem mais com aquele cheiro mau. Ele veio com um novo cheiro, um cheiro de vida. Deus quer te dar uma nova vida, uma esperança, não perca a esperança, porque a esperança não é a última que morre, não. A esperança não morre, porque Jesus ressuscitou e ela vive para sempre. Esse negócio da esperança é a última que morre. Morre dos bestas, da filosofia. A sua esperança não morre. Cristo ressuscitou e vive eternamente, então a sua esperança não morre. Quem morre sou eu, quem morre é você, a esperança não morre. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, acredite em Jesus que ele poderá mudar a sua vida. E Deus possa Amém. nos abençoar. Amém. Que a graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduza em triunfo e por meio de nós manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 12, 2,14. Fiquem todos na paz e muito obrigado por mais um programa. E a hora passou.